Graça e paz, irmãos. Gostei. Estão aí, né? Queridos, abram suas vidas, por gentileza. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Vamos ler, irmãos, do versículo 13 ao versículo 35. Aquele que achar, quem puder, colocar-se em pé. Vamos fazer uma leitura, irmãos, participativa. Estarei lendo os versículos ímpares a partir do versículo 13. E os irmãos me acompanham aí, lendo os versículos pares. Podemos iniciar, irmãos, a leitura? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar.
O título do sermão dessa noite, queridos, é Restauração da Alegria. Restauração da Alegria, com base em Lucas capítulo 24, do 13 ao 35. Queridos, eu parti aqui essa perícope, essa sessão da Escritura em 4 partes, onde nós vamos observar. A primeira parte é a situação dos discípulos, o que estava acontecendo com os discípulos aqui nessa passagem. A segunda, vamos ver que eles tinham uma percepção errada acerca do Messias. Uma terceira sessão, como Jesus tratou os seus discípulos. E finalmente, na quarta parte desse sermão, nós vamos tratar da alegria restaurada. Meu querido, você já se sentiu frustrado, desesperançoso, cabisbaixo, com vontade de chutar, como é que o povo diz? Chutar o balde, né? O pau da barraca, né? Tem esse negócio também, né? Chutar o pau da barraca, chutar o balde, desistir, retroceder. Frustrações fazem parte da vida humana. Afinal, queridos, nós sofremos. Muitas vezes nós depositamos a nossa confiança em algumas situações, depositamos a nossa fé em algumas coisas e algumas vezes essas coisas que depositamos a nossa confiança e a nossa fé, elas falham. E aí vem a frustração, vem a desesperança. Aquilo que eu tanto queria, pastor, não aconteceu. Aquilo que eu sonhava, que eu planejava, rapaz, eu escrevi no caderno, daqui a 2 meses vai acontecer, daqui a 1 ano vai acontecer, e de repente, não aconteceu. Sentimento ruim, né, queridos? Sentimento ruim, causa tristeza, causa choro. A depender da situação, cria feridas. A depender da situação, cria traumas. A depender da profundidade que essa frustração tenha no seu coração, com certeza uma ferida profunda foi aberta. Talvez você nessa noite esteja numa situação parecida com essa. Frustrado. Frustrado com um amigo, frustrado com a família, frustrado com um filho, frustrado com um pai, frustrado talvez até com a própria igreja, não sei. Talvez nessa noite você, assim como esses 2 discípulos, que estavam frustrados, a gente vai ver por quê. Eles estavam desapontados com alguma coisa, e a gente vai ver daqui a pouquinho o quê. Talvez o seu coração esteja nessa noite exatamente como esses 2 discípulos. Triste, cabisbaixo, desesperançoso, frustrado, esperava uma situação, a situação não aconteceu. Talvez você esteja aqui nessa noite desacreditado, até mesmo contra o Evangelho. Talvez desapontado com Deus, talvez desesperançoso com o futuro. Mas, queridos, o desejo desse pobre pecador nessa noite é que você tenha um encontro, assim como esses 2 discípulos tiveram, na estrada para Emaús, um encontro com Jesus. Um Jesus que restaura corações feridos. Um Jesus que restaura mentes desesperançosas, sem esperança. Corações aflitos, em sofrimento, angustiados. Eu creio em um Cristo que pode operar milagres. Eu creio em um Cristo que pode mudar a nossa sorte, meu irmão. E o meu desejo nessa noite é que a exposição desse sermão possa fazer com que o seu coração arda. Não por conta do desapontamento ou por conta da frustração, mas arda por Cristo. Arda pelo Evangelho. Arda por Deus. Queridos, a primeira coisa, o primeiro pit stop, né? Nós vamos caminhar agora aqui com esses 2 discípulos.
Estamos aqui viajando com eles até Emaús, tá? Nós estamos em Jerusalém, agora o texto vai nos convidar a uma viagem. Vamos viajar até Emaús. Emaús era um vilarejo próximo a Jerusalém, que tinha uma distância aí de mais ou menos 11 quilômetros, tá? Então, o físico aí está em dia? Dá para caminhar aí 11 quilômetros com a gente? Dá, irmãos? Amém? Oi, vamos lá então, hein? Vamos caminhar com esses homens aqui até Emaús, depois vamos ter que voltar, tá? Aí estão 22, então a gente vai... Está piorando a situação, né, pastor? Mas vai dar certo, vamos conseguir. Primeira situação, irmãos, que eu gostaria de ver com vocês aqui, é exatamente a situação dos discípulos. O que aconteceu com eles? Por que eles estavam, assim, desapontados, frustrados, desesperançosos? Isso nós vamos ver do 13 ao 16, essa primeira parte. E a primeira coisa que eu quero ver com vocês, logo no versículo 13, é que os discípulos estavam desapontados ou decepcionados com o que havia ocorrido em Jerusalém. Perceba aqui no versículo 13, irmãos, por gentileza. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. O versículo 13 inicia a sessão dizendo: no mesmo dia. Vocês sabem que dia é esse que ele está falando? Vocês sabem que dia é esse? Como é que a gente descobre que dia é esse? Lendo os versículos anteriores, né? Se você olhar a partir do versículo 1, nós não vamos ler, mas se você analisar a partir do versículo 1, do capítulo 24 de Lucas, ele vai estar tratando de uma situação maravilhosa, de um fato que ocorreu na história, que ocorreu no tempo. Com certeza é o fato mais importante da história da humanidade. Qual foi, irmãos? A ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o dia que o versículo 13 está apontando. Naquele mesmo dia, no dia da ressurreição de Jesus Cristo. Leia apenas o versículo 12, para a gente ficar contextualizado aqui. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado com o que havia acontecido. Pedro, ouvindo o relato das mulheres que foram até o sepulcro naquele domingo de manhã, dizendo que viram anjos, viram varões vestidos de branco, dizendo que o Cristo ressuscitou dos mortos, e elas com alegria, falando aos discípulos, uns creram. Como Pedro, no versículo 12, ficou maravilhado. Outros não, como os 2 discípulos que caminharam para Emaús. O que me intriga aqui, queridos, o que me chama a atenção, me causa estranheza, é que no dia mais importante do cristianismo, eu falo isso tranquilamente, que é o dia da ressurreição do nosso Senhor, um dia que deveria ser o ápice da alegria daqueles discípulos. Afinal, eles conviveram por mais de 3 anos com Jesus, e Jesus estava ensinando dia após dia os seus discípulos exatamente da necessidade desse dia. Eles não eram, esse dia não era desconhecido da mente dos discípulos, não. Eles sabiam que isso ia acontecer. Mas, muito diferente do que possamos imaginar, esse fato que foi relatado a esses 2 homens aqui que estavam em caminho para Emaús, não provocou nele a maravilha que provocou no coração de Pedro. Não provocou nele aquela alegria profunda e indizível no seu coração, não, pelo contrário. Provocou um certo desapontamento. Um certo desapontamento. E fica claro, irmãos, esse desapontamento, quando nós observamos o versículo 17, quando Jesus observa a conversa que eles estão tendo, e ele faz uma pergunta: que é isso que vos preocupa, e que ides tratando à medida que caminhais? Percebam que eles estão em Jerusalém,
Ouve o relato da ressurreição de Jesus, em vez de se alegrar e de estar em Jerusalém, como eles próprios foram ordenados por Cristo, fiquem em Jerusalém até que do alto venha poder. Nós vamos ver esse texto daqui a pouquinho, lá de Atos. Em vez de eles ficarem em Jerusalém, eles retrocederam. Eles não creram na mensagem, eles não acreditaram na ressurreição do Messias. Eles não deram ouvidos à mensagem do Evangelho proferido por aquelas mulheres. E a resposta que eles deram a esse fato que aconteceu foi a apostasia. Um início de apostasia. Eu recebo a mensagem, só que o meu coração está tão desapontado, o meu coração está tão frustrado, que mesmo com o poder que há na palavra em que aquelas mulheres estavam anunciando, não foi capaz naquele momento de quebrar esse coração duro e fazer eles se alegrarem diante da mensagem da ressurreição. Queridos, um coração frustrado endurece. Um coração frustrado se torna insensível à mensagem. Perceba que as pessoas que dão mais importância às feridas que o coração produz diante dos desapontamentos da vida, uma terrível consequência é ficar duro e insensível à mensagem do Evangelho. Perceba que esses homens tinham todos os motivos para se alegrar, para saltar em alegria e anunciar a ressurreição de Jesus em toda Jerusalém, até os confins do mundo. Mas eles decidiram, queridos, de uma forma surpreendente, abandonar Jerusalém, abandonar os ensinamentos de Jesus, os mandamentos de Jesus, e retroceder, voltar para Emaús. Versículo 17 ainda nos mostra algo interessante. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Eles estavam conversando. Jesus percebe que era uma conversa que estava preocupando eles. E de que ides tratando à medida que caminhais. E o versículo 17 vai finalizar dizendo: e eles pararam entristecidos. Entristecidos. As frustrações, irmãos, causam tristeza. Desapontamentos fazem o coração sangrar. Mas por que, mesmo eu sabendo, mesmo tendo a informação de que os desapontamentos me causam coisas ruins, sentimentos ruins, pensamentos ruins, por que será que a gente muitas vezes dá mais ouvido a esse tipo de situação? Quando a pessoa está frustrada, olha o que eles estavam fazendo aqui, né? Versículo 13 vai mostrar, 13, 14, até o 16 aí. Vai mostrar que eles estavam caminhando e conversando. Pela visão de Cristo no versículo 17, essa conversa era num tom de desapontamento, de preocupação. Outra coisa que me chama a atenção aqui. Às vezes, irmãos, nós queremos tratar as frustrações do coração remoendo o problema. Não é isso que nós vemos aqui? Versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas que sucederam. As decepções nos fazem reviver e remoer a história vez por vez, vez por vez. Às vezes, irmãos, o coração de uma pessoa frustrada, ele é tão rancoroso, ele é tão duro, que ele precisa ficar remoendo, contando histórias, chamando alguém para reviver o problema, reviver o desapontamento, reviver a situação, achando que talvez isso vai melhorar a sua situação, quando na verdade piora, quando na verdade causa mais dureza,
quando na verdade causa mais entristecimento, como nós vemos no versículo 17. O fato daqueles dois discípulos andarem até Emaús, mostrando o seu início de apostasia, mostrando o seu início de frieza espiritual, e conversando sobre esse desapontamento, que nós vamos ver daqui a pouquinho o que é, tá? Vocês vão entender que desapontamento era esse. Fez com que o coração deles, cada vez mais, a cada passo que davam em direção a Emaús, ficasse cada vez mais duro, insensível, morto. O remédio para um coração ferido, queridos, não é remoer o problema, não é reviver o problema, não é fofocar sobre o problema, não é ficar com picuinha com o irmão, como tem aqui no versículo 14, sobre o desapontamento, sobre a frustração. Remoer problema abre mais feridas. Remoer problema abre mais o coração para inflamar cada vez mais. Um coração que precisa de cura, irmãos, ele precisa não voltar ao passado, voltar ao desapontamento, mas ele precisa de uma cirurgia cardíaca. E quem faz é Cristo. Quem faz é o Evangelho. Quem faz é a palavra de Deus. Vamos avançar? Versículo 18, queridos, me mostra algo interessante. Eles estavam tristes, mas no 18, me parece que essa tristeza dá lugar a uma outra coisa. Um porém chamado Cleopas, depois da pergunta de Jesus, né, sobre o que vocês estão conversando, o que é isso que está preocupando tanto vocês? E o Cleopas vai dizer: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E aqui parece, irmãos, se nós tivéssemos ali do lado, ouvindo a conversa, com certeza aqui, o tal do Cleopas aqui, parece dar até um fora em Jesus, né? Irritação. Provavelmente aqui, esse Cleopas não gostou da pergunta de Jesus. Como assim você está perguntando o que eu estou falando? Você está onde? Está em que mundo? No mundo da lua? Né? Você não tem celular, não acessa o YouTube, o Instagram? Você não está por dentro das últimas notícias? Você é o único, ele vai dizer aqui no versículo 18, né? Você é o único que, estando em Jerusalém, não sabe o que aconteceu. Corações frustrados e feridos tendem a ferir os outros. Corações desapontados e não tratados tendem a ferir outras pessoas. Sabe, irmãos, a pior coisa que tem é uma pessoa estar com o coração machucado. E quando ela não trata, ela começa a querer que os outros também se machuquem. Que talvez ela pense assim: não, por que só eu vou ficar sofrendo? Por que só eu vou ficar chorando? Não, vou compartilhar o meu sofrimento. Vou compartilhar o meu desapontamento. A frustração, não quero guardar apenas para mim, não. Eu quero que os outros também se frustrem. Você não ficou sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Pois eu vou lhe contar. Se frustre junto comigo. Fique desapontado junto comigo. És o único que, porventura, estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências? Você não percebe o desapontamento que fizeram com a gente? Você está ignorando essa dor no meu coração? Eu preciso falar então, para que você também sinta essa dor. Ignora as ocorrências desses últimos dias? Outra coisa, irmãos, que nós vemos na situação desses
desses dois homens é que eles não conseguiam ver Jesus. Nós vemos isso no versículo 15 e 16. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E o versículo 16 vai dizer: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. A frustração, um coração frustrado e não tratado, causa frieza espiritual. Um coração frustrado, um coração ferido, um coração maculado, quando não tratado, ele se torna frio espiritualmente, ele se torna amargo, insensível a Jesus. É como se o poder da frustração fosse tão grande no coração, do desapontamento, que agora essa frustração invade os outros órgãos do corpo. Percebam, não está mais no coração, agora está na boca. Eles estão desapontados e conversando, não mais na boca, mas agora estão nos olhos. Eles não conseguem ver Jesus. Cegueira espiritual. Talvez, irmãos, você se pergunte: pastor, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. Pastor, eu não consigo mais ver Deus na minha vida, Deus agir na minha vida. Meu irmão, como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? Será que você está carregando um coração ferido, que não perdoa, machucado, que não quer perdoar, que não quer ser tratado, que quer apenas que o coração sangre, que abra mais? Como vamos ouvir a voz de Deus? Como vamos ouvir a voz do Espírito Santo, se o meu coração está dessa forma? Eles não conseguiram ver Jesus. Por quê? Coração fechado. O coração estava tão afetado com o desapontamento, que Jesus estava do lado, e eles não conseguiram ver. Jesus estava do lado, e eles foram impedidos de ver Jesus. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica sem conseguir mesmo ver Deus na nossa vida, em algumas situações, a gente pede alguma direção, e parece que o céu se fecha, a gente ora e parece que Deus não responde, a gente começa a olhar situações e parece que, cadê Deus? A pergunta é, não cadê Deus não? A pergunta é, onde é que está seu coração? Como é que está a sua alma? Como é que está essas feridas, se elas estão cicatrizando, ou se você quer que ela abra mais? Mas por que eles estavam assim, pastor? Por que esses dois homens estavam assim frustrados, andando pelo caminho, desapontados, conversando sobre coisas que os preocupavam? O versículo 17 diz que eles estavam tristes. O que estava acontecendo com esses dois discípulos? Nós vamos ver, irmãos, a partir das respostas que eles dão a Jesus, o motivo do seu desapontamento. Perceba aí, o versículo 17 mais uma vez, nós vamos ler aqui até o versículo 24. E aí a gente vai entender por que eles estavam dessa forma desapontados. Então se perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou Jesus: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse, olha o 21, irmãos, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam.
É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eles estavam discutindo entre si. Chega Jesus e pergunta: o que é que está acontecendo? Porque vocês estão com essa conversa que causa preocupação e tristeza? E eles respondem, eles dão um relato de novo. É como se eles tivessem prazer em desabafar a mágoa do seu coração. Você não está sabendo? Pois agora eu vou falar. E começa a falar. E dedico aqui bons versículos a expor o motivo da sua frustração, o motivo do seu descontentamento. Versículo 19, irmãos, que nós estamos observando aqui, vai mostrar que eles não conheciam Jesus de fato. Apesar deles serem discípulos de Jesus, apesar deles serem andarem com Jesus, deles serem reconhecidos como cristãos, de fato eles não conheciam o Cristo ao qual eles estavam andando. Percebam o que eles vão dizer aqui. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Sabe o que eles estão dizendo aqui? Versículo 19, eles apontam a obra, o ministério de Cristo, os 3 anos e meio, que Jesus fez? Ele era poderoso, fez sinais, fez maravilhas. Nós o seguimos, nós vimos os milagres. Ele curou a mulher do fluxo de sangue, 12 anos ali no fluxo de sangue. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele fez o cego de Jericó tornar a vista. Ele curou os leprosos. Ele levantou os paralíticos. Eu vi com os meus olhos. Versículo 19. Versículo 20. Mas de nada adiantou, ele está morto. Versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. É como se ele dissesse: Jesus fez tudo o que as profecias do Antigo Testamento estavam anunciando sobre ele, mas de nada adiantou, porque agora ele está morto. O que é que adiantaram as profecias antigas? O que é que adiantaram os milagres, as curas e as ressurreições? Ele está morto. Em outras palavras, queridos, o que havia no coração daqueles 2 discípulos era: o evangelho de Jesus estava errado. Não deu certo. Não deu certo. É o que nós chamamos de pragmatismo. Pragmatismo religioso. Aos olhos deles, e o versículo 21 vai mostrar isso de uma forma maravilhosa. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Do que adiantou eu seguir esse Jesus durante mais de 3 anos, se agora ele está morto? Essa era a frustração deles. Na verdade, irmãos, eles não entendiam quem era o Jesus que eles seguiam. Na verdade, eles não conheciam de fato quem era o Jesus Cristo de Nazaré ao qual eles serviam. E quantas pessoas também, queridos, estão frustradas com a igreja, frustradas com o evangelho, até mesmo frustradas com Jesus ou com Deus, por N motivos. Mas quando nós vamos olhar o coração, é um coração pragmático. É um coração que quer ver o que dá certo. É um coração que quer receber apenas as bênçãos. É um coração que quer ouvir apenas o sim.
É um coração que quer que Deus realize todos os seus projetos. Eles não estavam preocupados com o projeto de Jesus no seu ministério, mas eles estavam olhando para o seu próprio projeto em relação ao ministério de Jesus. Porque os judeus aqui, irmãos, eles queriam a libertação de Israel, não de uma forma espiritual, como pregou Jesus, mas uma libertação política, uma libertação física, uma libertação material. E quantas pessoas também hoje não estão desapontadas com a igreja ou com Jesus, porque Jesus não deu a matéria prometida? Porque Deus não deu o material que me prometeram, não me deu o peixe prometido. Quantas pessoas não vêm para a igreja querendo receber as bênçãos de Deus, em detrimento de receber o próprio Deus? Venha o teu reino, seja feita a minha vontade. Venha o teu reino, seja feita a minha vontade, não a tua vontade. E a consequência, irmãos, é uma geração decepcionada, porque Deus não faz o que Ele nunca prometeu fazer. Olha como isso é perigoso, irmãos. Uma má compreensão da nossa teologia provoca frustração. Uma interpretação errada das Escrituras provoca desapontamento. Era exatamente isso que acontecia com esses discípulos. Eles olhavam as profecias do Antigo Testamento e acreditaram profundamente que o Jesus que viria era um Jesus político. Era um Jesus que iria livrar o físico de Israel. E quantas pessoas também não vivem hoje achando que Deus vai nos livrar do físico, da matéria, do que se corrompe logo amanhã, em detrimento da espiritualidade e da eternidade. Esses homens estavam frustrados por sua má compreensão da teologia. Eles estavam desapontados porque compreenderam de forma errada o ministério de Jesus. Já é este o terceiro dia que essas coisas sucederam. Já faz 3 dias que o meu sonho morreu. Mas será, irmãos, que eles não ouviram Jesus falando quase todos os dias? Importa que o Cristo padeça, o Cristo vai para a cruz, o Cristo vai morrer, mas ao terceiro dia Ele vai ressuscitar. Será que eles não ouviram essa mensagem? Com certeza ouviram, mas não acreditaram. A despeito da mensagem, das palavras que o próprio Cristo dizia com os seus próprios lábios: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Não foi apenas Jesus que disse isso, mas todos os profetas, alguns dos profetas do Antigo Testamento também profetizaram que ao terceiro dia o Messias iria ressuscitar. Mas parece que essa mensagem da ressurreição para eles, não, vamos apagar dessa profecia, não, isso aqui eu não quero ouvir, não. Essa mensagem da ressurreição, não. Eu quero ouvir apenas a mensagem da vitória. Da morte, não. A morte deixa para lá. Eu quero ver a vitória. Eu quero ver o Messias tirando Pilatos, tirando Herodes do trono. Roma do trono que tanto nos oprime. Eu quero ver o Jesus agora ali sentado no trono físico de Israel e reinando. Quando na verdade, irmão, Jesus não veio fazer nada disso. Ele não veio livrar Israel do trono romano. Ele veio livrar Israel do trono do pecado. Ele veio nos livrar do trono do pecado. E esse trono do pecado, ele envolve não a nossa prisão física, mas a nossa prisão eterna, espiritual. Essa percepção, irmãos, não era apenas desses 2 discípulos do caminho de Emaús, não. Perceba Atos 1, versículos 6 a 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, após a ressurreição de Jesus, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel?
É esse, agora que o Senhor ressuscitou, é agora, com essa sua ressurreição, que o Senhor vai nos livrar de Roma e vai restaurar o reino de Israel. Versículo 7, Jesus diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas, o que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus claramente, irmão, está dizendo aqui: eu vim aqui tratar da sua espiritualidade, eu vim aqui tratar da sua alma, eu não vim tratar do seu bolso, eu não vim tratar da sua conta, eu não vim tratar do seu físico, da sua matéria, eu vim tratar da sua eternidade, eu vim tratar da sua espiritualidade. O pecado é tão grave que ele te afasta de mim, e eu vim aqui exatamente por um fim no trono do pecado. Mas essa mensagem a gente rejeita. Ah, mas eu queria tanto que Jesus tirasse Herodes de lá. Eu queria tanto que Jesus desse uma voadora em Pilatos e sentasse lá. Versículo 22 e 24, irmãos. A coisa começa a se agravar ainda mais quando nós vemos aqui. É verdade também, quando eles vão dizer a Jesus, que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Um coração rancoroso, além de ser insensível, além de provocar tristeza, além de provocar decepção com o ministério de Cristo, com o próprio Evangelho, ele causa decepção também na igreja. Perceba que eles estão relatando aqui, eles estão falando aqui com Jesus o relato de mulheres que conviveram com eles durante esses 3 anos e meio de ministério. Fizeram amizade, conviviam juntos, andavam juntos, junto com Jesus, proclamando o Evangelho, as boas novas, mas na primeira frustração e desapontamento, deram descrédito até mesmo para a igreja, até mesmo para o povo de Deus, até mesmo para os seus companheiros de ministério. Dentro da frustração, eles não acreditaram nem mais nos seus amigos. O povo de Deus, representado aqui pelas mulheres que viram Jesus ressurreto, deixou de ser bem quisto para esses homens. E às vezes você está até decepcionado com a igreja por N motivos, e responsabiliza os outros por essa decepção, quando nós precisamos olhar para o nosso coração primeiro, para a ferida que está aqui dentro primeiro, e sarar a ferida que está aqui dentro primeiro. Coração frustrado nos faz olhar para o outro de uma forma desapontada, frustrada. Mas vamos avançar, né, queridos? Esse foi o cenário, tá? Essa foi a problemática do texto. Agora nós vamos ver, queridos, como é que Jesus trata esses corações. Como é que Jesus trata pessoas feridas? Como é que Jesus trata corações frustrados e desesperançosos? Observe o versículo 15. A primeira coisa que eu quero ver com vocês é que Jesus se aproximou deles. E aconteceu o que? Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O que nós vemos aqui, irmãos, é que Jesus cuida de nós, mesmo quando estamos frustrados. O que nós vemos aqui é que mesmo em sofrimento, mesmo desapontado, Jesus ele tem um interesse de se aproximar da gente. Irmãos, e é maravilhoso saber que na hora que nós choramos por nossos sofrimentos, nós podemos sentir o calor do abraço de Jesus Cristo.
Irmãos, é maravilhoso ter a certeza de que mesmo ferido, eu posso contar com o caminhar de Jesus Cristo. Irmãos, perceba que a frustração deles aqui era com o próprio Jesus. Eles queriam Jesus político. Jesus poderia simplesmente nem falar com eles, e rapaz, isso aí já foram, já estão indo para Emaús. Já estão indo para Emaús, já apostataram, já foram. Mas o amor desse Jesus, irmãos, ele é tão grande por suas ovelhas, pelos seus filhos, que ele vai lá. Ele quer ouvir o seu sofrimento. Ele quer ouvir a sua queixa. Ele quer ouvir a sua frustração. Ele quer tratar a sua alma. Ele quer tratar o seu coração. Ele quer fazer uma cirurgia no seu coração ferido e tampar com carne. Ele se aproxima de você no momento em que você mais está precisando. Jesus, irmãos, diferente da gente, ele não nos abandona quando a situação está difícil. Jesus não nos abandona quando o nosso coração está machucado, muito pelo contrário. E posso até estar caminhando até Emaús, mas se eu sou ovelha dele, ele vai lá me resgatar. Ele vai lá querer ouvir a minha queixa, ele vai lá querer ouvir meu sofrimento, para tratar, para curar, para restaurar. Outra coisa interessante, nós vemos no versículo 17 a 19. Jesus, ele começa a conversar com esse discípulo. Perceba, então ele perguntou, Jesus, versículo 17, versículo 19, ele faz outra pergunta, quais? Jesus começa a questionar aqueles homens, qual é o motivo da sua frustração, do seu desapontamento. O que é que a gente aprende aqui, queridos? Jesus, ele quer se relacionar com você. Jesus, ele quer conversar com você. Jesus quer que você ore. Um remédio para um coração ferido, irmãos, é oração. Jesus quer ouvir a sua voz. Jesus quer ouvir a sua queixa. Perceba que ele está perguntando, por que vocês estão conversando? Será que ele não sabia? É claro que ele sabia. Ele era o próprio personagem da história. No 19 ele diz, quais são os acontecimentos? Ele não sabia? Era claro que ele sabia. Mas ele queria extrair do seu coração, tirar do seu coração, do coração daqueles discípulos, esse sofrimento. Você já tomou picada de cobra? Já tomou picada de cobra? Eu nunca tomei, nem quero tomar, em nome de Jesus. Mas dizem aí, que quando você toma picada de cobra, tem que tirar o quê? O veneno. Não é verdade, irmãos? Tira o veneno. Jesus estava tirando o veneno do coração desses discípulos, irmãos. Sabe? Como se fosse uma operação. Pegando esse coração machucado e começando a tratar. E como é que ele trata corações feridos? Por meio da conversa, por meio do diálogo, por meio da oração. Jesus acha um lugar para esses homens se encontrarem em oração com ele. Você está machucado, meu irmão? Ore. Fale com Deus. Abra o seu coração. Se ajoelhe diante da presença de Cristo e abra o seu coração e coloque para fora essa dor. Coloque para fora esse sofrimento. Porque do outro lado vai ter nada mais, nada menos do que o nosso Senhor e Salvador, que estará com ouvidos atentos ao meu sofrimento. Ele que pergunta: o que é que você está sentindo? Talvez você possa pensar assim: rapaz, eu estou aqui sofrendo há tanto tempo e ninguém nunca perguntou como é que eu estou. Essa noite Jesus está perguntando para você: como é que você está? Como é que você está? Fale com Jesus. Fale com Jesus. Em Jesus, irmãos, nós encontramos um lugar de refrigério. Em Jesus nós encontramos um lugar de águas tranquilas, onde eu posso descansar de fato. E não há nenhuma dor, nem sofrimento, nenhuma frustração, nenhum desapontamento que possa ser maior e mais poderoso do que o Filho de Deus.
Outra coisa, queridos, versículo 25 ao 27, Jesus começa a tratar esses homens por meio da sua palavra. Se vocês olharem aqui, versículo 25 e 27, Jesus dá uma repreensão, chama ele de nécios e começa a tratar esses corações por meio da sua palavra. Ele começa a pregar a eles. Começa de Moisés, fala dos profetas, ele expõe toda a escritura para esses homens. Corações feridos precisam da escritura. Corações sofridos, desapontados, desesperançosos, frustrados, precisam da palavra de Cristo, precisam do Evangelho. Nós tratamos corações feridos com o Evangelho, irmãos. Nós tratamos mágoas do coração com o Evangelho, com a pregação do Evangelho. Eu preciso ouvir sobre a palavra de Cristo, em vez de dar ouvidos ao companheiro de Emaús que está apenas fofocando e remoendo. Dê ouvidos ao Evangelho. Não é o amiguinho que está remoendo o problema aqui que vai curar o seu coração, não. É a palavra de Cristo que vai curar o seu coração. É a palavra de Cristo, é Jesus expondo o Evangelho ao seu coração que vai tratar completamente a sua angústia e o seu desapontamento. Mais adiante, 28 ao 30, nós vamos ver algo muito interessante. Jesus não apenas conversa com eles, Jesus não apenas apresenta o Evangelho para eles, mas Jesus agora comunga com eles. Do 28 ao 30 nós vamos ver aqui. Quando se aproximaram da aldeia onde iam, fez ele uma menção de adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Jesus, meu querido, quer restaurar a sua comunhão com Ele. Não deixe que as frustrações ou as decepções tirem a sua comunhão com Jesus. Não permita, meu querido, que esse sofrimento tire a sua comunhão com Jesus. Perceba que o próprio Cristo fala com eles, expõe o Evangelho e agora ele senta à mesa e compartilha do pão. O partir do pão é o ponto, é o ápice da comunhão entre Cristo e os seus discípulos. E ele trata esses corações feridos com o pão, com a ceia, com a comunhão. Normalmente quando estamos feridos, o que é que a gente faz? Vou sair da igreja, não quero mais olhar para aquele homem que me feriu, não quero mais ter nenhuma relação com aquela pessoa que me machucou. E a Escritura nos aponta mostrando que o lugar para curar feridas é a ceia, é o partir do pão, é a comunhão. Tem um salmo muito lindo que diz: como quão bom e agradável é ao Senhor que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão e desce sobre a orla das suas vestes. Nós curamos feridas amando uns aos outros e partilhando o pão uns com os outros. Foi isso que Jesus fez com os seus discípulos. Esses discípulos estavam desapontados com o próprio ministério dele. Ele curou as suas feridas partilhando o pão. E qual é a grande consequência disso, irmão? Já finalizando o sermão, a alegria desses homens foi restaurada. A primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 31 é que os olhos deles foram abertos. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Se a frustração causa insensibilidade espiritual, a presença de Cristo traz cura, traz restauração, traz vista ao cego. O surdo ouve, o aleijado anda. Porque quando Cristo se apresenta, a transformação acontece. É impossível, irmãos, Jesus se apresentar a alguém e essa pessoa não ser transformada pelo poder do Evangelho. Versículo 32. E que é lindo esse versículo, irmãos. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? Se a frustração causa dor, ferida no coração, Cristo faz com que esse coração viva, e bata, e arda por Ele.
Se você está vivendo algum tipo de frieza espiritual por conta de algum desapontamento, queridos, olhe para Jesus. Ele vai fazer com que esse coração arda por Ele. Versículo 33, outra coisa, eles voltaram para Jerusalém. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde se acharam reunidos os 11 e os outros com ele. Se eles abandonaram Jerusalém, irmãos, deram as costas para o Evangelho, para Cristo, para os seus companheiros, para a igreja, após esse encontro maravilhoso com Jesus, a sua alegria foi tão restaurada, que agora eles deram as costas para Emaús, e retornaram para Jerusalém. E talvez, meu querido, você esteja nessa situação, caminhando para Emaús, se distanciando de Jerusalém a passos largos. Tenha um encontro com Cristo nessa noite, e retorne para Jerusalém, meu irmão. Retorne para Jerusalém, dê as costas para Emaús. Vire as suas costas para o sofrimento, para o desapontamento, para a frustração, e vire-se para Jesus. Vire-se para Jesus. A última coisa, versículo 35, para finalizarmos. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Se aqueles dois homens estavam no versículo 13, 14, 15, resmungando acerca do ministério de Jesus, acerca do que tinha acontecido em Jerusalém, agora eles voltam com o coração ardente, com os olhos brilhando, saltando de alegria e anunciando a ressurreição do Filho de Deus. É isso que Jesus faz com as pessoas, irmãos. É isso que Jesus faz com a nossa vida, com o nosso coração. Não foi Saulo até o caminho de Damasco, desejando prender os cristãos, matar os cristãos. Ele teve um encontro com Jesus ressurreto. E o que foi que aconteceu com Paulo, irmãos? Ele retrocede, ele sai de Damasco e vai para outro lugar. Eu agora vou pregar o Evangelho. Porque é isso que Jesus faz com corações feridos. É isso que Jesus faz com corações machucados pelo pecado. Ele cura, Ele sara. Confie na pessoa de Jesus Cristo. Confie na pessoa de Jesus Cristo. Ele quer usar os seus lábios não para remoer problema. Ele quer usar os seus lábios para pregar a verdade. Falar do amor dele. Amor que restaura a alegria. Amor que restaura a alegria. Se você está triste nessa noite, irmãos, que o Espírito Santo faça a sua alegria ser renovada. Se você está desapontado, frustrado com alguém, com situações, com circunstâncias, coisas que são temporais, eis um aqui pode restaurar completamente a sua vida, completamente o seu coração. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar e agradecer ao Senhor. Deus, eu não sei, Senhor, quantas pessoas podem estar com corações feridos nessa noite. Eu não faço ideia. Feridos com a igreja, com amigos, com situações no trabalho, talvez até mesmo desapontadas com o Senhor. Mas eu rogo ao Senhor que o Senhor use essa palavra, esse caminho a Emaús, e o Senhor use essa palavra para restaurar alegrias nessa noite, Senhor. Restaurar corações feridos e dando alegria. Alegria. Dá alegria ao entristecido. Tira as vestes de lamento e dá vestes de alegria ao teu povo, Senhor. Tira as vestes da tristeza, do lamento, do sofrimento, da dor e traz óleo de alegria. Traz vestes de louvor, para que eles possam proclamar o amor que há em Cristo, as verdades do Evangelho, carvalhos de justiça.
para a glória do seu nome, Senhor. E assim clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.